Olá, voltamos com o programa Livres Ideias, hoje discutindo a prevenção ao suicídio. A gente então encerrou o último bloco já fazendo um spoiler do que seria esse bloco, né? Como reconhecer um comportamento ou um perfil de alguém que parece ter a propensão a cometer o suicídio, Amélia? Na verdade, assim, a gente tem indícios, né? A gente sempre trabalha com indícios e com características mesmo comportamentais que possam acender aquela luzinha assim de atenção. Uma das coisas, inclusive, que eu acho que está contribuindo muito, né, para esses indícios, talvez uma intolerância mesmo, a frustração, que a gente tem percebido muito, acho que tem crescido muito, não só nos jovens, mas nos adultos também, né? Essa intolerância à frustração, então, parece que isso está aguçando um pouco mais essas características. Mas tem vários fatores, por exemplo, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em relacionamento e se culpa por isso, então tem uma angústia em relação a isso, porque algumas pessoas não têm muita interação, não têm muita essa disponibilidade de inter-relações, mas é tranquilo em relação a isso, né? Outras pessoas não, elas sentem essa necessidade de se relacionar, mas não conseguem. E aí entra nesse processo de angústia. O que você mencionou, a questão da competitividade, acho que ela está muito presente também, principalmente nos nossos jovens, né? Assim, não é tão legal e por falta de maturação mesmo, né? A questão da maturidade ela é muito importante. Então, a competição, seja nas escolas, nos esportes, em todos os âmbitos que há competição, eu acho que quando você não consegue ser melhor, isso, pelo que já é imposto na sociedade, pelo que é imposto nos ambientes, né, de convívio, isso também já leva indícios a um comportamento um pouco, às vezes, mais recuo. Essa mudança de comportamento drástico, acho que ela precisa ser levada em consideração. Notas, desempenho escolar que muda. Isso, exatamente. Que cai repentinamente. Isso, né? Tem a questão da competição também, e aí é uma coisa importante, que tem dois tipos de competição, né? Tem a competição que é com o outro e a sua própria competição. Às vezes você tirar uma nota razoável para o seu desempenho, para o que você está estudando, buscando, na verdade, ela é suficiente. Mas aí você vê o outro, aí você começa a ver, nossa, mas eu estou estudando tanto, eu não consigo. E aí você começa a competir consigo próprio, né? O primeiro não consegui, ou então no primeiro foi bom, mas no segundo eu quero muito mais, e muito mais, e muito mais. Isso não é ruim. Agora, a falta de limites em relação a isso é ruim, porque acaba que eu nunca vou ser suficiente para mim. Então, eu vou ser sempre uma pessoa que está na falta, nunca sempre vai ter um vazio a ser preenchido por alguma coisa maior e maior e maior, e aí leva-se, né, a frustração, nesse sentido. O que você acha que deve fazer, por exemplo, os pais acenderem o sinal de alerta? Essa questão dos pais e o alerta, eu acho que ele é muito importante, porque na correria de hoje em dia, né, que a gente está vivendo num período assim muito angustiante de todos os aspectos, né, e essa insegurança, essa falta de um mínimo de segurança mesmo, ela gera muita angústia. Você não saber o que pode acontecer amanhã, lógico que a gente não sabe realmente, mas não ter a menor possibilidade de saber, ou então ficar sempre nessa angústia das possíveis coisas ruins também, né, que podem vir a acontecer, isso já desencadeia um monte de sintoma, de reação. E como os pais hoje em dia estão muito ocupados, alguns não têm muito tempo mesmo de acompanhar os filhos, algumas características passam assim, sem perceber, exatamente. Então, eu acho que assim, para os pais, é tentar ter
uma organização e conseguir passar, que seja 1 hora por dia ou especificamente separar um dia na semana para ter um momento livre com os filhos, para ter um momento de lazer, um momento de prazer mesmo, para que sinta abraçado, acolhido pelos pais. Eu acho que isso é muito importante. Beleza. E, professora Nádia, existe um tratamento, por exemplo, uma pessoa que está profundamente empenhada em tirar a própria vida, né? Que por alguma razão ainda não fez, mas que se sabe pretende fazer. Seja os pais, seja uma equipe médica ou uma assessoria psicológica, enfim, tem como reverter? Tem. Então, esse é um aspecto extremamente importante. O suicídio pode ser prevenido. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos nós podemos prevenir suicídio. O aspecto mais importante para isso é esse, falar sobre suicídio. As pessoas saberem que existe essa questão, que o suicídio existe, está aí. Que existe suicídio entre adolescentes, até entre crianças, é mais raro, mas também existe. Que existe suicídio entre adultos, entre idosos. É uma coisa que me chamou muito a atenção quando o nosso grupo estava começando, foi que eu ainda trabalhava no Campus 1 e eu estava na minha sala, lendo um artigo sobre suicídio entre adolescentes. Entrou uma colega minha, que tinha uma filha adolescente, mas ela regalou um olho. Nádia, existe suicídio de adolescente? Eu falei, existe. Nossa, mas minha filha falou sobre morrer outro dia, será que ela está em risco? Aí eu parei o que eu estava lendo, comecei a conversar sobre ela, sobre aquilo, para discutir o problema. E aí ela procurou acompanhamento para a filha, não vou entrar nos detalhes do caso, claro, mas a partir dessa conversa, ela tomou consciência de que isso era um problema real e procurou ajuda. Então, saber que esse problema é um problema que existe é meio caminho andado. Né? Quando a gente fala que o suicídio é um tabu, isso é um grande problema. Quando eu converso com alguém e falo sobre isso, nossa, mas a gente não pode falar sobre isso porque a gente dá a ideia. E aquilo que nós já tínhamos conversado no começo. Não. Quando a gente fala sobre isso, é lógico que existem maneiras e maneiras de falar sobre o tema. Se eu penso nesse tema e se eu procuro ajuda, e se eu me disponho a conversar com quem está em risco, eu posso, só com isso, já diminuir o risco. É claro que, em geral, os pais não estão preparados para isso. Muitos pais que estão nos vendo agora devem estar horrorizados. Bom, não é todo adolescente que está em risco de suicídio, primeira coisa, então já fiquem mais tranquilos, mas fiquem sim atentos, porque mesmo aqueles que não estão em risco de suicídio podem ter alguma dificuldade que precisa ser cuidada. Então, conversem com seus filhos, se vocês acham que não estão dando conta de lidar com as dificuldades que um filho adolescente tem, ou mesmo um filho criança, ou mesmo um filho que já é adulto, casado, marido, esposa, seu pai idoso, sua mãe idosa, é importante procurar ajuda. Existem profissionais que podem ajudar. Na maioria das vezes, o suicídio pode sim ser prevenido. Os profissionais da saúde, especial da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, podem fazer uma grande diferença, mas não necessariamente os especialistas. Muitos generalistas, um clínico geral, um geriatra, podem ajudar. Alguns anos atrás, o nosso grupo fez um trabalho com líderes espirituais. Então, nós trabalhamos com pastores, padres, líderes de centros espíritas, pessoal do Seixinoye, e conversamos com eles, porque eles têm um papel extremamente importante. No curso, nós não discutimos as questões de cada religião. Nós discutimos a importância, dentro de cada grupo religioso, da atividade deles, do grupo social, dos aspectos espirituais de cada um, e de reconhecer que o suicídio é um problema real, que, em parte, eles vão poder ajudar e que, em alguns casos, eles podem e devem pedir ajuda a profissionais específicos. Mas, em alguns casos, eles vão dar conta de lidar com isso. Então, vai ser caso a caso. Fundamental é saber que esse risco é um risco real, mas que nós podemos, sim, lidar com isso. É muito comum, Emerson, eu ouvir assim, não, mas quem quer se suicidar vai se suicidar mesmo, não vai falar nada.
Isso não é verdade. A maioria das pessoas que pensam em suicídio dá alguma dica. Não necessariamente, Emerson, eu vou me suicidar amanhã. É muito difícil a coisa vir de forma tão elaborada, explícita, mas dão dicas. E a gente aprender a pensar nisso e procurar ajuda e perguntar mesmo, mas você está passando por dificuldades? No que você está pensando? O que você quer? Às vezes até, normalmente a gente não vai fazer uma pergunta tão explícita, mas o que você está pensando? Como que eu posso te ajudar? Vai fazer diferença. Escutar, né? Talvez escutar é fundamental. Né? Uma boa parte, talvez, dessas pessoas que pensaram ou pensam em cometer suicídio, talvez não sejam ouvidas, né? Seja essa uma das causas. Esse é um dos grandes problemas. Eu costumo frisar que, na maioria das vezes, nós podemos prevenir o suicídio. Alguns casos realmente não tem como. Mas a gente tem sempre que pensar naqueles que podem ser prevenidos e trabalhar por esses casos. Né? Beleza. No próximo e último bloco do nosso programa, que já está acabando, né? Passa rápido. Passa rápido. É um assunto muito denso, né? Eu gostaria de trazer um pouco essa discussão para a realidade aqui em Diamantina. A gente sabe que tem um índice de suicídios considerável, né? Acho que deu uma diminuída. Felizmente. Mas vamos conversar sobre isso então. Até o próximo bloco.